Fala meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E desde já eu peço desculpas pela minha voz, eu tô um pouco gripado, mas eu juro que não é a peste chinesa, tá? Mas vamos lá. Há muito tempo o Brasil vivia uma ilusão, o chamado Teatro das Tesouras. A ideia de que nós tínhamos ali duas vertentes distintas, esquerda e direita, brigando entre si pelo poder. Que de um lado nós tínhamos a esquerda, figuradas por Lula, Dilma e seus aliados, e do outro nós tínhamos a direita, figuradas por José Serra, Geraldo Alckmin e Aécio Neves, né? Que brigavam entre si. Quando na verdade eram dois lados de uma mesma moeda. De um lado nós tínhamos esquerda e do outro nós tínhamos a esquerda disfarçada. E essa enganação se perpetuou durante muito tempo, até que o PT resolveu quebrar o acordo de alternância do poder, né? Aí o PSDB ficou magoadinho, tal, desenrolou todos os desdobramentos que nós temos acompanhado até hoje, culminando nesse dia, o dia em que nós temos Lula e Geraldo Alckmin juntinhos, fazendo ali juras de amor eterno, né? Fomos enganados, fomos feitos de trouxas. Pois bem, estava conversando com alguns amigos e eu ouvi assim, sabe, de relance, tá? A conjectura de um deles, a ideia de que talvez esse teatro das tesouras não fosse só no executivo, na questão política, que talvez isso também tivesse presente no judiciário. Veja, isso é só uma conjectura, não é nem uma possibilidade, é apenas uma conjectura, tá? Então que ali, formado alguns ministros do STF, né, faziam ali um joguinho de cartas marcadas, só para fazer de conta para a população que de fato eles divergiam em algumas questões, quando na verdade já estava tudo arranjado. Quantos julgamentos o povo não presenciou de 6-5, ou em caso de primeira e segunda turma, de 3-2, votações apertadas, e aí a nossa indignação foi crescendo e tudo mais. Pois é. Essa conversa que eu ouvi aqui, de relance, né, conjecturava exatamente isso. E se houvesse ali um jogo de cartas marcadas no judiciário, no STF, na mais alta corte do país? E eu fiquei pensando comigo, será? Não é possível que nossos ministros seriam capazes de uma coisa dessas. Pois bem, esse meu amigo falou, né, nessa roda de amigos aí, que a chegada de Cássio Nunes e André Mendonça ao STF deixou isso muito bem claro, porque nós estamos vendo claramente o sistema inteiro se voltando contra eles. E quando eu falo sistema, são todos aqueles que querem conduzir de volta um governo corrupto ao poder. E para isso corroboram toda e qualquer narrativa que favorecem o seu objetivo final, desgastar a imagem do presidente Bolsonaro, culminar na sua derrota, seja política, seja nas eleições, né? Pois bem, o STF tomou uma decisão que, se essa conjectura fosse verdadeira, faria todo o sentido. E agora vocês vão entender por quê. Prestem atenção nessa matéria que eu vou ler para vocês, mas antes disso eu peço uma gentileza. Deixa o seu like aí embaixo, compartilhe esse vídeo nos grupos que você participa e coloque um comentário, qualquer comentário, diga qualquer coisa aí embaixo. Inscreva-se no canal se você também ainda não for inscrito, tá certo? Dá uma olhada nisso aqui. Regra proposta por Moraes, que barra votos de ministros indicados por Bolsonaro, é aprovada no STF. Calma aí que vocês vão entender mais. A nova regra altera a dinâmica de votações de processos que já estavam em andamento. Antes, quando o ministro pedia destaque em um julgamento no plenário virtual, a votação era zerada e os magistrados mais novos poderiam participar da análise. Entenderam até aqui? Aqueles que tinham sido nomeados após o início de um processo, ou seja, processos que já estavam em andamento, em julgamento, os ministros que tinham acabado de chegar, caso de Cássio Nunes e André Mendonça, podiam participar da votação, podiam votar. Agora não mais. O Supremo Tribunal Federal aprovou nesta quinta-feira uma mudança que, na prática, limita os votos dos ministros novatos da Corte. São os casos de Cássio Nunes Marques e André Mendonça, indicados pelo presidente Jair Bolsonaro em 2020 e 2021. Com a mudança, os votos de ministros já aposentados, como Marco Aurélio Mello e Celso Mello, que votaram em processos que ainda estão tramitando ou afastados do cargo, seguem valendo na retomada da ação em plenário presencial. A nova regra foi proposta pelo ministro Alexandre de Moraes e aprovada por 8 votos a 1. Apenas o ministro André Mendonça
votou contra. Olha, eu não vou nem julgar, não vou nem comentar o mérito dessa questão aqui. Duas coisas que eu quero destacar. A primeira, essa ação foi proposta pelo ministro Alexandre de Moraes. E a segunda, por mais que nós saibamos que uma ação ali, uma votação importante para o Brasil, a gente perderia, né, num 9-2, ou no caso de um 3-2, na primeira ou segunda turma, como foi o caso da derrota que nós tivemos ali na questão do Francisquini, né? Ele teve a manutenção da cassação do mandato dele, né? Foi um 3-2, foi apertado. Por mais que a gente saiba que um certo julgamento seria perdido, há sempre a expectativa de um pedido de vista, ou do ministro Cássio Nunes ou do ministro André Mendonça, e a interrupção de algo que está evidentemente errado, que caminha para uma derrota não do presidente, não dos ministros, mas do Brasil, da população brasileira. O sistema sabe disso. Parece que os outros ministros sabem disso. Parece que isso está incomodando muita gente. E parece que eles não querem que isso continue acontecendo. Pelo menos não para os processos antigos, já em andamento, né? Meus amigos, tirar o André Mendonça e o ministro Cássio Nunes da jogada. Isso é muito ruim para nós. E eu pergunto, por que uma ação como essa não foi proposta antes? Por quê? Por que só agora que nós temos indicados pelo presidente Bolsonaro 2 ministros? Por quê? Eu quero convidar você a pensar, a refletir sobre isso. Eu vou limitar aqui os meus comentários a esses, porque vocês sabem, né? A gente não sabe o que pode ser entendido como crime de opinião ou não. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, isso é muito importante. Coloque um comentário aí embaixo para aumentar o engajamento, porque esse vídeo precisa chegar ao maior número possível de pessoas. As pessoas precisam refletir e entender o que está acontecendo. Algo muito grave se aproxima, meus amigos. Como o presidente vem falando, talvez esteja chegando a hora de nós irmos à guerra. Não literal, é claro. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.